Aos 33 anos e com uma carreira consolidada, Oscar está de volta ao São Paulo e promete ser reforço de peso para o time de Luiz Ubeldia em 2025. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como joga o novo meio-campista tricolor, suas tendências de movimentação, lógico, as qualidades e como ele pode se relacionar com seus companheiros de ataque. Bora para análise! Para início de análise, a gente tem que destacar que o Oscar é um meia muito acima da média tecnicamente e cognitivamente. E essa jogada aqui elucida muito do que eu tô falando, porque repare como ele tá de costas para o campo de ataque, de frente para a bola, é claro, mas numa situação muito difícil para desenvolver de fato a jogada. E a partir do domínio orientado ele se perfila muito bem para se colocar como autoridade da jogada, ou seja, ele vai ter espaço e tempo suficiente para tomar a decisão, e uma excelente decisão, que é esse passe em profundidade, que é uma das grandes características dele. Aqui, novamente, a qualidade técnica para o domínio, amortecendo a bola num passe que veio quente, um passe que veio atrás da linha do corpo dele, e ainda assim ele consegue amortecer e colocar a bola de fato preparada para achar o companheiro em profundidade. Então é um jogador que é muito desenvolvido tecnicamente e que a partir disso vai gerar muitas situações, é lógico, para o São Paulo. Aqui é uma outra situação que ele explora bastante, que é achar o espaço e ler o espaço para receber essa bola e dar continuidade de uma forma objetiva. O Oscar é um jogador objetivo, não é um jogador de tanta condução, é um jogador de 1, 2 toques na bola, que se apresenta muito para o jogo. E esses movimentos em direção ao portador são muito característicos na China, lógico, pela dificuldade, né, de encontrar companheiros tão capacitados como ele, mas também para achar esse tipo de situação em que ele vai ter, lógico, a capacidade criativa acima do restante do time naturalmente. E aí, mesmo de costas e quebrando pouco o pescoço, ele vai conseguir achar essas situações com mais facilidade. Principalmente nessas situações de base de jogada, em que ele vai explorar muito bem os intervalos e, lógico, os extremos ou laterais que forem ultrapassar. E aí é muito importante não só o Oscar ter essa capacidade, que é lógico que ele tem, mas também ter pontas ou laterais que tenham boa leitura do espaço e ataquem bem a profundidade. Aqui, ó, é uma situação que deixa muito claro isso. O lateral vai se colocar quase que em diagonal nesse ataque ao espaço, nesse ataque à linha de fundo, e o Oscar tem 3 jogadores à frente, um triângulo, uma situação difícil, e ainda assim ele consegue tirar o passe numa distância ajustada. Então é muito importante que o São Paulo consiga estabelecer uma boa relação do Oscar com os pontas, principalmente o Lucas, que deve ser seu companheiro, Ferreirinha, William Gomes, ou até quem chegar, os laterais que forem atuar, para que essas situações sejam muito bem exploradas, porque é algo que o Oscar consegue de fato trazer para as equipes em que ele atua. Agora a gente começa a falar da capacidade de bola longa, ainda em base de jogada. A ressalva é essa aqui, ó. Eu marco muito esse espaço que o Oscar tem numa liga que é de fato subdesenvolvida, né, no sentido de qualidade técnica, em que na China se tinha muito espaço para o Oscar pensar e tomar a decisão. Repare que ele nem dá muitos toques na bola e toma a decisão, porque é natural dele isso. Mas ainda assim é muito espaço que fatalmente ele vai sofrer um pouco com isso, dessa discrepância em relação ao Brasil, que é uma liga mais intensa, uma liga mais ajustada, em que os espaços do campo são mais bem preenchidos, né? Aqui a gente começa a falar das tendências de movimentação do Oscar. E aqui, uma delas que é muito latente, que é a busca do pivô das jogadas. Independente se esse pivô é um 9 ou não. Nesse caso aqui, o Oscar faz um 1-2 com o jogador que se coloca de costas para o campo de ataque, ou seja, ele é o pivô daquela jogada, e assim ele se desloca nesse 1-2 para receber a bola à frente e desenvolver. Uma outra situação é quando ele começa a explorar o camisa 9, que é de fato o principal alvo das jogadas do Oscar. Que aí o camisa 9 tem que ter uma boa força para aproveitar esse tipo de passe, essa dificuldade da defesa de marcar esses ataques à profundidade com ou sem bola, e o Calleri tem muito disso, mas também um 9 que saiba fazer boas paredes, coisa que o Calleri também sabe fazer. O Calleri sabe fazer um bom pivô. E esse tipo de situação é uma situação que o Oscar busca muito. Transitar a próxima área, seja vindo da esquerda, da direita, por dentro, achar esse camisa 9 que tem uma boa resistência, e aí o Oscar vai ter o movimento correto para chegar e finalizar a gol, que a gente vai falar. É uma das boas características do Oscar, é um meia que tem o compromisso com o gol, que marca gols, e tem uma excelente leitura do espaço para fazer esse tipo de interação. É um jogador que dificilmente a gente vai ver entrando na área, infiltrando,
e muito mais infiltrando, que eu digo, a partir de uma corrida um pouco mais longa, com mais campo para correr, mas muito mais por esse tipo de situação aqui. Seja utilizando o 9 ou então um companheiro que esteja alinhado. Muitas vezes a gente pode ver isso acontecendo com o Lucas, para que ele receba na área e chegue na área para finalizar a partir de uma construção, a partir de associação. E aqui uma outra tendência, que é o Oscar é um jogador que, quando tá do lado do campo, do lado direito, do lado esquerdo, é um jogador que busca muito mais temporizar jogadas para buscar a ultrapassagem desses laterais ou extremos, e ele já progride em direção ao gol mais por dentro, numa situação mais aguda e que vai gerar, lógico, mais perigo para uma finalização do que de fato do lado do campo. Novamente, temporiza, acha o extremo, ou no caso o ala, buscando linha de fundo e se coloca mais numa posição mais central para conseguir a finalização. Então é um jogador muito inteligente, como eu disse no início do vídeo, tecnicamente, mas também muito inteligente no sentido de achar os espaços, né, de criar os próprios espaços. E aí, a partir disso, ele vai ser muito importante, caindo tanto do lado esquerdo quanto mais pelo lado direito, mais pelo lado esquerdo, é mais a característica dele, cair pelo lado esquerdo, para ser determinante também nas participações em gol, seja com assistência ou com gol, já que é um jogador com números inflados, lógico, pela qualidade da China, que não é das melhores em relação se a gente for traçar uma comparação ao futebol brasileiro, mas ainda assim é um jogador oportunista, como eu disse já algumas vezes, de poucos toques na bola, principalmente nessas situações mais agudas, próximas ao gol, e um jogador de boa capacidade de finalização, ou seja, mais um jogador para, digamos que distribuir os gols do São Paulo, né? Já que não precisa focar de fato no Calleri ou no Lucas, que também foi um bom ativo nesse sentido na última temporada. Então é um jogador que tem muitas qualidades para isso, tanto em finalização, mas também, como eu disse, criando o próprio espaço. Aqui fica muito claro isso, 3 zagueiros marcando o Oscar, ele dá 2 passos para trás, domina orientado, finaliza muito bem. Aqui uma outra situação que ele vai trazer muito perigo para o São Paulo, que são as bolas paradas. Seja com ele sendo o protagonista dessas bolas paradas, ou então sendo um coadjuvante importante, que é justamente esse jogador que vai cruzar a bola na área, principalmente nessas faltas laterais, ou então escanteios que não estão presentes no vídeo, e achar os companheiros mais altos e que atacam muito bem a bola para fazer o gol. Então, mais uma situação perigosa para o São Paulo.